E o CNN Esportes SA de hoje é todo especial. Você já vê as imagens da Arena MRV, a casa do Galo e a casa de Luiz Felipe Scolari, último técnico campeão do mundo pela seleção brasileira e atualmente técnico do Atlético. Filipão, prazer enorme recebê-lo aqui no CNN Esportes SA. Nada, um prazer, satisfação conversar contigo e com o pessoal todo. Vamos lá, vamos ver um pouquinho da trajetória. É difícil resumir a história do Filipão num VT de 1 minuto, mas vamos acompanhar um pouquinho da trajetória, da história de Luiz Felipe Scolari. Pentacampeão do mundo com a seleção brasileira em 2002. Multicampeão e ídolo do Palmeiras, conquistando uma Libertadores, 2 Copas do Brasil e um Campeonato Brasileiro. Com o nome marcado na história do Grêmio, também conquistando Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Quebrou a barreira de técnicos brasileiros na Europa com grandes trabalhos na Eurocopa de 2004 e na Copa do Mundo de 2006 com a seleção de Portugal. Além de ter sido o primeiro e único brasileiro até hoje a treinar um time da Premier League, o Chelsea. O gaúcho de Passo Fundo já fez história no futebol e empilhou taças por onde passou. São 23 títulos no currículo e Luiz Felipe Scolari quer ainda mais. Agora no Atlético Mineiro, o treinador tentará incluir mais um capítulo de sucesso na estrelada carreira e conquistar o coração da massa atleticana. Felipão é o convidado do Esportes SA de hoje e vai fazer um balanço da primeira temporada no comando técnico do Galo. Impressões da belíssima Arena MRV, nova casa do Atlético. E quais são as perspectivas e objetivos do clube para a temporada 2024? Muito bem, como eu já disse, o CNN Esportes SA de hoje é muito especial, campeoníssimo Luiz Felipe Scolari, técnico da seleção brasileira, campeão da Libertadores pelo Palmeiras, pelo Grêmio, técnico da seleção de Portugal, com passagens pelo futebol europeu. E hoje técnico do Atlético, estamos aqui na casa nova do Galo. Como é que está sendo esse início dessa nova história por aqui, Filipão? Muito bom, melhor do que esperado, porque o ambiente que nós estamos vivendo dentro lá da cidade do Galo, do CT, é um ambiente muito legal, muito bom para gente que, como técnico, quer formar grupos e formar equipes, e estamos recebendo total apoio. E depois recebendo aqui a arena, que todos vocês estão vendo, que ainda não está completa, mas que aos poucos vai sendo colocada em ordem para que quando em determinado momento ela tenha todos os atributos de uma grande arena, porque algumas coisas vão sendo ajustadas devidamente. E então está sendo muito bom, está sendo melhor do que o esperado quando eu aceitei vir aqui para o Atlético. Quando o senhor trabalhou no Grêmio, o senhor fez um estádio olímpico, uma grande arena ali, aquele ambiente, aquele espírito ali de casa. Depois no Palmeiras, o Palmeiras até jogava no Parque Antártica, que também dava aquele clima muito forte. Quando foi técnico de Portugal, fez mais do que o estádio, fez o país inteiro abraçar. E talvez seja esse o grande desafio do Atlético hoje, né? É transformar o que é uma estrutura física muito boa num ambiente muito positivo para o clube, né? Eu peguei o Estádio Olímpico, depois peguei a Arena. Lá em Portugal, peguei todas as arenas em fase de construção finalizadas, naturalmente, para a Euro 2004. Pegamos um país em reforma mental para aquela competição, porque vínhamos numa competição em 2002 que o Brasil foi campeão, mas Portugal não classificou nem na primeira fase do Mundial. Então era uma ideia mental um pouquinho diferente. E aí pegamos todos esses detalhes. Pegamos a Arena em São Paulo, quando jogávamos no nosso estádio do Palmeiras, primeiramente. Depois, em 2018, pegamos lá a Arena. Quer dizer, nós vivenciamos esse tipo de situação em Brasil, em Portugal
vivenciamos em diversos estados, porque são diferentes. Nossos estados todos têm situações diferentes de vida. E como eu já disse, aqui nós estamos vivendo uma atmosfera diferente e estamos aprendendo ainda, ou colocando em prática algumas coisas que farão do Galo e farão deste ambiente que nós estamos aqui mostrando a vocês uma arena de espetacular qualidade e de ambiente para os torcedores. É um processo educacional também, né, Filipão? Sim. Você falava aí de Portugal e eu me lembro muito de você trabalhando isso, aquele espírito do país, as pessoas colocando bandeira na porta de casa, a comunidade abraçando a seleção portuguesa, e foram anos espetaculares, com Portugal chegando à final de uma Eurocopa e depois chegando a uma semifinal de Copa do Mundo. E a gente começa a ver isso acontecendo aqui na Arena, quando você passa, a rua já está pintada, já é o bar do Galo, já é a parede, o muro do Atlético, criar esse ambiente. Então, podemos dizer que esse ano foi o treino para ano que vem ser um jogo, né? É verdade, é verdade. Nós vivemos isso em Portugal, tivemos algumas situações inesperadas, a seleção portuguesa, o povo português, os estádios foram vivenciando algumas situações que não esperavam, mas foram se adaptando. Nós, dentro do futebol, fomos criando expectativas e chegamos à semifinal, a final da Eurocopa, depois a semifinal do Mundial. E depois Portugal, através de todo o crescimento, foi subindo e conseguiu ser campeão em 2016, se eu não me engano, da Eurocopa. Quer dizer, as estruturas foram sendo montadas e vivenciando algumas dificuldades, mas foram melhorando, foram se adaptando e aí cresceu. É o que nós estamos vivendo aqui. Estamos vivendo uma situação diferente com o Wi-Fi, estamos vivendo uma situação diferente no bar, com a inscrição sendo modificada em determinado momento, faltando algum probleminha aqui e ali, mas nesses 4, 5, 6 meses que temos pela frente, eu acho que, acredito que estará tudo solucionado. Temos problemas com o campo. Tivemos problemas em São Paulo, tivemos problemas em Porto Alegre. No Mineirão aqui, né? Vamos adaptando, vamos criando condições ou dando melhores situações, vivenciando melhores situações, para quando chegar um determinado momento, daqui meio ano, daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, já está tudo solucionado e criar um ambiente total em que as pessoas se sintam bem, venham a campo, se sentem bem, se sentem em casa, se sentem tranquilas, vivenciar isso aqui como a sua própria casa, e é isso que nós pretendemos fazer, e é isso que, através de tudo aquilo que a educação ensina a ser correto, podemos conseguir. Filipão, é difícil ter alguém no futebol brasileiro e talvez até no futebol mundial que tenha visto o que você viu e que tenha vivido o que você viveu nesses 30 anos que você tem como técnico de elite do futebol do Brasil e do mundo. Quando você pega daquele Filipão que foi campeão da Copa do Brasil pelo Criciúma e do Filipão que hoje está no Atlético, com tudo que você já viveu, o que o futebol mudou de lá para cá? Mudou muito, Vitor, mudou muito. Hoje o futebol se faz muito diferente do meu tempo de futebol do Caxias, do meu tempo de futebol depois, que já foi do Brasil de Pelotas, do Criciúma. Hoje nós temos situações que envolvem o futebol que nós jamais imaginávamos ter vivido há 30 anos atrás. Hoje nós temos que conviver com algumas coisas que o futebol envolve, que nós temos que ter um escudo, que temos que ter algo por trás para nos dar o suporte necessário
para que a gente possa enfocar ou fazer com que as forças sejam direcionadas mesmo para o campo, para o futebol. Algumas coisas são muito sociais, estão muito discutidas entre pessoas que não têm o conhecimento diário do futebol, que não têm o conhecimento diário do campo, que não têm o conhecimento total do que os atletas e uma estrutura de futebol faz. E socialmente isso é discutido e a gente muitas vezes não pode nem se colocar, dizer alguma coisa para evitar qualquer problema. Então o social hoje está muito envolvido no futebol e antigamente não tinha isso. E é uma vida muito mais exposta, né? Hoje você tem rede social, aí um atleta de repente coloca uma coisa, vira uma polêmica, aquilo ali vai para dentro do vestiário. É uma outra relação de negócio do futebol também, né? Tem patrocinador, tem visibilidade, tem ação de merchandising. E isso tudo acaba sendo uma administração a mais para o gestor que está ali no dia a dia dentro do clube, né? E o gestor lida com egos. E o gestor lida com sentimentos. E o gestor lida com grupos que, dos grupos de 30, 11 entram. Começa uma partida. E o gestor lida com pessoas ao redor que influenciam aquele grupo a ter uma atitude melhor ou pior ou diferente. E o gestor não pode entrar numa situação social, porque senão não consegue, não atinge aquilo que deseja no seu clube. Você está dizendo que hoje em dia é muito mais difícil blindar um grupo, blindar um elenco do que era no passado? Não tem como blindar. Eu digo que não existe mais como blindar. A questão social, nem a gente, nem nós, fora daqui, não no clube, fora daqui, não blindamos mais nada, não conseguimos, porque hoje as pessoas lidam com a parte social como querem, como eles acham, como eles entendem. Não é como o trabalho está sendo feito, como a pessoa vive, ou como a pessoa tem a sua vida particular. É como cada um entende que deve se expressar, que eu não acho correto, mas, cara, eu tento fazer diferente com o meu grupo, com as pessoas que estão ao redor de mim, tento mostrar alguma coisa que seja importante, que vá ser útil para o futuro, ou que fazendo isso nós conseguimos objetivos que podem ser traçados de uma forma um pouco mais difícil, mas que dá para conseguir. Uma série de detalhes assim que hoje está muito difícil de blindar, de conseguir, de fazer essa diferença. Porque as pessoas hoje muitas vezes se deixam influenciar facilmente por situações que nós antigamente não éramos envolvidos. Olhando pelo outro lado do futebol, esse novo momento também trouxe uma condição muito maior para os clubes no Brasil, né? Muito. Mais dinheiro, mais patrocínio, a bola... E ainda vai vir. Virá muito mais. Virá muito mais, escute o que eu estou dizendo, muito mais. Quando as SAFs realmente mostrarem algum potencial, alguma situação correta, e aí começarem a ser vistas como, olha... Não é apenas para tapar buraco aqui e ali. Quando as SAFs fizerem isso, e temos um exemplo aqui no Galo, que estamos direcionando corretamente, acho que o futebol brasileiro receberá uma injeção financeira muito maior do que se imagina. Vamos para esse caminho, falar um pouquinho da SAF, que é uma realidade nova no futebol brasileiro. O Filipão deve ter convivido com todo tipo de dirigente no futebol, dos melhores aos piores, de todo tipo de gente, mas num modelo que era muito diferente. Era aquele cara ali do clube, que às vezes era do departamento social, era da pelada, era da sinuca, era da peteca, que de repente virava presidente de um clube, passava ali 2, 3, 4 anos, muitas vezes saía deixando o clube bem, mas muitas vezes saía deixando o clube muito mal.
Hoje é uma nova realidade. Os clubes que viraram empresa, que tem balanço auditado, que tem receita conferida, que tem alguém que tem a responsabilidade para que não tenha o salário atrasado, mas que também, se o clube gerar lucro, vai auferir o resultado daquele lucro. O que você espera dessa mudança de conceito no futebol? Bom, eu espero que esses novos dirigentes realmente vivam dentro desse conceito que nós estamos falando aqui. Que dirijam a empresa, ou dirijam o futebol como empresa. Que se trabalhe como empresa e que se viva como empresa e que se perder, não. Que como empresa eu só quero lucrar. Eu tenho que fazer uma empresa para lucrar. E que se lucre como empresa. E que se trabalhe, então, nesse sentido geral, e que se tenha a noção disso, mas em todos os sentidos, não apenas no sentido do clube, mas no aspecto do técnico, no aspecto dos jogadores, no aspecto de procuradores, no aspecto de torcida. E aí a gente vai formar, quem sabe, então vai formar um clube realmente com o espírito e com o intuito e com aquilo que envolve o clube, para que ele seja um clube vencedor dentro dos moldes empresariais. Filipão, quando a gente pega a realidade do Atlético, é um clube que vinha com uma dívida muito grande. E dentro desse cenário que nós falamos aqui, boas administrações ruins, e o clube ficou com uma dívida muito grande. Agora vem uma SAF para tentar reorganizar, para pagar as contas, para colocar o caixa em dia. E eu acredito nesses anos todos que tem de futebol que não tem nada mais importante para um técnico do que ter um vestiário com um salário em dia. E isso é importante. Mas não só o salário, Vitor. O que me fez vir ao Galo foram as pessoas com as quais eu conversei e que me explicaram detalhadamente. Nós temos esta dívida, nós temos este projeto, nós temos esta ideia. Tu entendes isso? Sim, eu entendo. E vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar em conforme com a ideia que vocês têm, para que eu possa aplicar as minhas ideias e juntando isso às ideias de vocês, nós vamos fazer dentro de 1 ano, 2 anos, 3 anos, dar um equilíbrio muito maior. E essa foi uma proposta que, quando me foi feita pelo Rodrigo, pela direção, eu entendi, bom, essa é a nossa dívida, mas trabalhando em cima disso, meio ano, 1 ano, 1 ano e meio, nós vamos fazer com que essa dívida seja mais equilibrada, seja mais estável, possamos fazer do Galo algo muito maior ainda. E então é isso, esses projetos e as pessoas que dirigem os projetos, que te dão a certeza de que a gente pode atingir, é que fizeram com que eu também viesse novamente a ser técnico de futebol, porque eu tinha parado, eu tinha dito que não ia mais, e fazer um trabalho em conjunto com essas pessoas, porque daqui 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos, quando, não, a nossa situação evoluiu para lá, eu estarei satisfeito também junto com eles. E aí o próximo passo de um processo como esse é conta em dia, tudo equilibrado. Mas por um clube de futebol, claro que tem que ter o lucro do dinheiro em caixa, né? do lucro financeiro. Mas o maior lucro que todo clube sonha é título na galeria, é conquista, é ganhar Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial de Clubes. Como é que você acredita que vai ser a conciliação disso num futebol que mudou? Porque no passado a gente tinha muitas vezes o dirigente que ganhava o título, mas deixava o clube quebrado. Não pode. E não tem jeito de viver assim mais. Como é que vai ser esse equilíbrio? Não é mais, não pode, não podia nem antes. Não podia nem antes. Quer dizer, as pessoas que fizeram isso fizeram algo totalmente errado. Na vida deles, eles não iam tomar essas decisões. Ou nas empresas deles, não iam tomar essas decisões. Endividar e seja o que Deus quiser. Não é assim. Nós temos que fazer algo bem organizado, metódico. Vamos conseguir os títulos que tivermos condições de conseguir, mas vamos seguir uma linha equilibrada na nossa vida e na vida do clube, para que ele possa seguir em frente
e quem sabe em frente ele vai conseguir muito mais situações de títulos do que agora, ou do que antes com as dívidas. Agora, nós devemos, primeiramente, equilibrar a nossa casa. Equilibrando a nossa casa no aspecto financeiro, nós vamos conseguir aqueles títulos devagar, ou um, ou dois no ano, ou um no ano, dois no ano, dois no segundo ano, três. A gente vai conseguir. A gente que eu digo é o Galo. A gente que eu digo são as pessoas que trabalham nesse sentido. Não acho que conseguir títulos seja a solução de tudo. Não é. Porque senão só se trabalharia por título. Trabalha-se muito por resultados, mas tem que se fazer para conseguir esse resultado. E dentro disso vai ter que haver também uma reeducação do próprio torcedor no futebol brasileiro. Claro. Porque todos os torcedores do Brasil de um tempo para cá entendem que o seu time tem a obrigação de ganhar tudo. Eu vi recentemente o caso da Leila, que ganhou muito no Palmeiras, e a torcida cobrando. Qualquer time hoje que perde 2, 3 jogos, o mundo desaba. Vai ter que haver essa mudança também de cultura. Quantos times tem no Campeonato Brasileiro? 20 só um leva. Só um ganha. Meu Deus do céu. É tão difícil de entender isso. Não é difícil. Flamengo, recentemente, né? Vinha de ganhar tudo, aí perdeu, protesto, quebra-carro. Mas não tem que mudar essa cabeça, né, Felipão? Se ganhar sempre um time, então não precisa fazer campeonato. Já dá o título do ano de 2030 para o tal time, 2031 também para o tal time. Não é assim. São situações que se fazem ali no campo e às vezes determinada equipe tem uma superioridade 1, 2 anos, consegue mais títulos naqueles anos, às vezes tem uma safra de atletas melhores e mais adaptados àquele time naqueles 2, 3, 4, 5 anos. Então tem que saber isso. O torcedor não quer entender isso aí, não se pode fazer nada. Mas se a gente não conseguir, tentar conseguir passar, ótimo. Se a gente conseguir fazer com que eles entendam essa situação, um ganha, 19 perdem. Filipão, Minas Gerais vive um momento privilegiado na sua história recente, porque nós temos aqui o último técnico campeão do mundo pelo Brasil e o principal atacante daquela sua seleção. Você nunca escondeu o respeito que você tem pelo que o Ronaldo fez naquele título. O Ronaldo nunca escondeu a gratidão do que você fez recuperando o Ronaldo para a história do futebol. Hoje você é técnico do Galo, o Ronaldo é o dono da SAF do Cruzeiro. Como é que está sendo esse reencontro tão simbólico para o futebol e para quem vive no futebol de Minas Gerais, de dois gigantes do futebol? Não, eu quero mais uma vez reafirmar que quem fez toda a modificação de conseguir se reconciliar e voltar em condições foi o próprio Ronaldo. Não fui eu que lhe dei condições. Sim, foi o Dr. Runco, foi o Paulo Paixão, que trabalharam com ele muito tempo antes da competição para que na competição ele estivesse no sua melhor condição. Mas se eu posso te dar todas as condições, se tu não quiseres, não vais conseguir. Então, ele queria, ele foi o principal artífice da sua recuperação e nós apenas lhe proporcionamos a oportunidade. E aqui está sendo uma situação que eu vivo aqui com o Galo, trabalho todo dia no Galo e tenho pouco tempo disponível para que a gente possa se encontrar e bater um papo, e ele provavelmente está atarefado lá com a condição do clube dele também. Ele é presidente, é bem diferente do meu cargo, que é muito mais tranquilo o meu cargo do que o dele. E a gente, a hora que der para a gente se encontrar, a hora que der para a gente bater papo, a gente vai bater. E nós nos respeitamos demais entre os clubes, não existe a rivalidade normal, mas respeitamos demais. E vamos ter a oportunidade de nos encontrarmos aqui um dia desses. Mas, como eu te disse, ele foi o responsável,
outras pessoas o ajudaram e ele queria aquela recuperação, conseguiu. E, graças a Deus, a gente estava junto para conseguir aquele título. Daqui a pouquinho eu quero continuar falando com o Felipão sobre seleção brasileira, vamos falar também do futuro e, é claro, quero perguntar para ele o que ele acha da possibilidade do Brasil ter um técnico estrangeiro para a próxima Copa do Mundo. Antes, eu vou ao Giro SA, as notícias mais importantes do futebol, do esporte, do mundo dos negócios, no Brasil e no mundo, sempre no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Oi, João! Hoje a gente começa o nosso giro com uma notícia do Corinthians. Apesar do clube não ter conquistado nenhum título esse ano, a camisa do Timão continua sendo super valorizada. Ela corresponde a 65% do faturamento do marketing do clube. Atualmente, 11 marcas estão expostas na camisa do Corinthians. E o Atlético Paranaense inaugurou neste sábado o sistema de reconhecimento facial para o acesso à Liga Arena. O serviço foi feito pela empresa Impli. A promessa do novo sistema é transformar a experiência de entrada de sócios e torcedores no estádio com segurança e agilidade. O Furacão foi pioneiro no país ao adotar, em 2017, biometria digital em 100% do estádio. E a Qatar Airways, a empresa aérea, renovou o contrato de patrocínio com a FIFA até 2030. A parceria inclui 2 Copas do Mundo, a masculina e a feminina. As masculinas de 2026 e 2030 e a Copa do Mundo feminina de 2027. O contrato foi assinado essa semana pelo Gianni Infantino, que é o presidente da FIFA, lá em Doha, no Catar. Bom, João, esse foi o nosso Giro SA de hoje. Eu rolo a bola para você aí direto na Arena MRV com muito mais no CNN Esportes SA. Muito bem, daqui a pouquinho eu venho para o segundo bloco da entrevista com Luiz Felipe Scolari. A pergunta que vai abrir o bloco é o seguinte: o que o último técnico campeão do mundo pelo Brasil acha da possibilidade do Brasil ter um estrangeiro comandando a seleção na próxima Copa do Mundo? Um minuto só. De volta com o CNN Esportes SA, convidado mais do que especial, Luiz Felipe Scolari, técnico do Atlético, na Arena MRV, esse templo do futebol brasileiro, a mais nova arena do Brasil, em Belo Horizonte, a Casa do Galo, o clube hoje do Filipão. Perguntei antes do intervalo o que o senhor acha da possibilidade do Brasil ter um estrangeiro comandando a seleção na próxima Copa do Mundo. Não é oficial ainda, mas todo meio do futebol coloca a possibilidade do Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, dirigir o Brasil na próxima Copa do Mundo. Creio que poucas opiniões são mais importantes do que a sua pela legitimidade de ser o último técnico campeão do mundo pelo Brasil. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Bem, eu não vejo diferença em ser estrangeiro, ser brasileiro, ser alemão, ser italiano. Não vejo. Eu vejo qualidade. Nós brasileiros, não treinamos fora daqui várias seleções, não fomos convidados, não fizemos parte de equipes, de seleções. Fizemos. Então, se a nossa federação entender que a qualidade de A, B ou C é maior que a de que nós temos aqui ou de um outro nome, escolha. São escolhas simples. Nós não podemos, no mundo atual, cercear condições para nossos técnicos, para alguma área, qualquer área, porque nós fazemos isso aqui e fazemos fora também. Por exemplo, ontem jogou Bolívia com alguma... No técnico da Bolívia, o Antônio Carlos. Quer dizer, nós não podemos ir para... Nós estamos indo para fora. Nós tivemos há 10, 20, 30 anos atrás muitas seleções no mundo sendo dirigidas por brasileiros e queremos cercear o nosso cargo aqui, tendo condições A, B ou C, se for com qualidade,
Quem escolher, vai escolher. Pronto, seja o escolhido, trabalhe bem, faça o melhor pelo Brasil, faça o melhor por algum lugar que tu fores trabalhar. E é isso que é a realidade do mundo atual. Filipão é um brasileiro e brasileiraço, mas tem uma descendência italiana, né? O Scolari, lá do sul do Brasil, do Vêneto. Sou do Vêneto, meus avós vieram do Vêneto. E o Ancelotti é italiano. E muito se fala do jeito de jogar do Rio Grande do Sul, do futebol do sul do Brasil, muito parecido também com o jeito de jogar do futebol italiano, que tem uma defesa muito sólida, muito consistente, que marca muito bem, que tem aquele cuidado defensivo com o jogo. E muita gente compara o modelo do Filipão, que sempre foi um técnico que venceu, mas sempre venceu também cuidando muito bem das suas defesas, com o do futebol italiano do Ancelotti. Você acha que tem sinergia aí nessa comparação? Não, o Ancelotti provavelmente tem o seu estilo, tem a sua forma de trabalhar, vê de uma outra forma um outro jogador, vê características, quem sabe, diferentes de outro técnico. É normal, cada um vê da sua forma. Nós, gaúchos, fomos formados naquele futebol mais competitivo, mais defensivo. Trabalhamos com... Nós também, que eu digo nós trabalhamos com treinadores que vivenciaram uma época mais organizada defensivamente para depois pensar em termos de ataque. Os nossos mentores ou grandes técnicos fizeram-nos ver que, trabalhando desta forma, se conseguiria chegar. Eu tive Sérgio Moacir Torres Nunes, eu tive Carlos Froner, não fui treinado por Rubens Minelli, mas considero um dos maiores treinadores do Brasil. Enio Andrade, né? Enio Andrade, não fui treinado, joguei contra, porque eu jogava em outro time, mas... São esses os técnicos que nos deram uma ideia e a gente, trabalhando em torno dessa ideia, conseguiu resultados que foram satisfatórios, até mais que satisfatórios, foram ótimos. Então, é por isso que fala-se muito da fórmula que nós no Sul temos e jogamos, mas não é assim também. Eu agora, quando vim para o Galo, eu pego um plantel que é totalmente diferente das minhas concepções de futebol. Eu tenho que me adaptar. Eu tenho que trabalhar um pouco para conhecer algumas coisas e para mudar algumas características de A e B. E eu tenho que mudar as minhas também, para poder aceitar algumas situações novas do clube, dos atletas, para colocar em campo. Então, tudo isso faz com que a gente aprenda, com que a gente cresça. Quem quiser crescer, vai crescer, vai ver alguma situação diferente, vai acrescentar na sua condição para depois colocar em prática. Filipão, o Brasil já está há 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. E para nós, torcedores, para todos nós que gostamos do futebol, a gente está com uma saudade muito grande daquilo. O que está acontecendo? Por que o Brasil não ganha mais uma Copa do Mundo? O que falta para a gente voltar a vencer o Mundial? O que falta, eu já não estou mais na seleção, não vou complicar nada da seleção, não vou, mas, como eu te falei, são safras. Tem algumas safras, alguns anos em que nós temos muito mais jogadores de qualidade do que outros anos. E aí e quando não se tem aquela bendita safra que é espetacular, a gente tem que ter umas situações de trabalho que fazem com que esses atletas que são médios bons ou bons se transformem em muito bons através da coletividade, através do ambiente em que vivem, através daquilo que a seleção pode dar. E não é fácil de conseguir.
Não é fácil de fazer com que uma seleção seja de um dia para outro, montada de tal forma a conseguir os resultados. Porque o único resultado que interessa para o Brasil no momento é ser campeão mundial. Não é esse o único resultado. Nós temos que formar o grupo. Eu vou voltar lá para o início da nossa entrevista, que eu lembrava aquele espírito que você criou em Portugal. Da bandeira na porta de casa, do amor pela pátria na seleção. Você fez o mesmo no Brasil. Mas é muito mais fácil criar em Portugal do que no Brasil. Mas você fez o mesmo no Brasil. Um país pequeno, e nós pegamos, nós pegamos Portugal em 2003, quando Portugal também necessitava deste carinho, necessitava deste estímulo, porque vinha de 2002, que não classificou na primeira fase do Mundial. Então, é uma situação mais fácil. Não que com isso eu tire os méritos que envolvem a mim e as pessoas que fizeram aquele trabalho. Mas é um pouco mais fácil. Nós, lá em Portugal, temos 4 equipes que podem se considerar como grandes e que disputam um título e tudo mais. No Brasil, nós temos 15, no mínimo 15. E quando começa o campeonato, tem 10 competidores para serem campeões. É diferente. E nós temos ambientes no país que se transformam muitas vezes quando vai jogar Rio contra São Paulo contra Porto Alegre, contra Rio Grande do Sul contra Minas. É muito diferente de conseguir esse ambiente de unidade. De unidade para o Brasil. É muito ambiente, muito difícil. Falam muito, professor, que hoje falta identidade do atleta brasileiro com o Brasil. O garoto sai muito novo, 17, 16, 18 anos. O senhor viveu de tudo no futebol. Essa molecada talentosa, boa de bola, mas que vai muito nova, perde um pouco de identidade ou não? Não perde identidade. O fora tá estragando o resto. É muito ambiente social diferente, é muito interesse diferente, está muito diferente de futebol de 50 anos, 40 anos atrás, 30 anos atrás. Muito diferente. Então, o que perde de identidade é porque os interesses pessoais ou de um pequeno grupinho são contra o grande interesse geral. Professor, por um acaso, tem ali embaixo a Taça Libertadores, que o Atlético ganhou em 2013. Está aqui no gramado da Arena, acredito eu, para alguma ocasião, alguma demarcação. Me disseram ali que foi uma homenagem da despedida do Hever, que foi o capitão do Atlético naquela Libertadores. O senhor é um grande amigo daquela taça ali. Sim, já ganhou muito, o senhor gosta dela, ela gosta do senhor. Seus times normalmente são times muito adequados para a disputa dessa batalha que é a Libertadores, com o futebol uruguaio, com o futebol argentino, com o próprio futebol brasileiro, porque as equipes aprenderam a gostar da Copa Libertadores. Sim. É um sonho possível para o Galo do Filipão? É um sonho possível, porque nós primeiro temos agora a realidade que nós estamos em sexto lugar, que nós ainda não conseguimos o objetivo, conseguimos o primeiro objetivo de quando aqui chegamos, que era a Libertadores. Nós já estamos ainda classificados na pré, e agora vamos ver se conseguimos a Libertadores automaticamente no G4, para depois conseguirmos algo mais. Acho que ao conseguir dar o primeiro passo, segundo passo, nós vamos dar um passo muito importante para aquele objetivo que foi traçado desde o início, quando eu vi os projetos da atual direção. E acho que nós temos times, sim, com os passos sendo dados gradativamente,
para disputar uma Libertadores em grandes condições de ser campeão de uma Libertadores já no próximo ano. Não é o objetivo do programa focar no dia a dia, mas eu não posso perder a oportunidade estando com um personagem do seu tamanho. Numa determinada ocasião, esse ano, ouvindo uma coletiva sua, você disse o seguinte: eu estou me adaptando a esse elenco a mim. É claro. E você hoje falou isso novamente. Também será uma oportunidade para o ano que vem de você montar um elenco também com aquilo que você acredita, com aquilo que o senhor acredita, com o elenco que o Filipão gosta, com o jeito que o Filipão gosta e com aquilo que o senhor acredita para o Atlético numa Libertadores, né? Dentro de um aspecto geral de valores e dentro de um aspecto geral de que nós junto com a SAF, vamos equilibrar alguns aspectos do clube. Nós não podemos fazer loucura. E ninguém espere loucura, porque, pelo que eu estou vivendo junto com aquelas pessoas, equilíbrio total. E nós também estamos equilibrados e nós vamos fazer, provavelmente classificando-nos, nós vamos fazer pontualmente alguma contratação. Nós estamos muito felizes e satisfeitos com esse grupo. Estamos contentes com aquele pessoal mais novo, porque é bom dizer a vocês todos que possivelmente já no ano que vem 5 atletas das categorias de base já subirão automaticamente, já farão parte do grupo principal, sem que voltem às categorias inferiores e serão utilizados. E alguns mais das categorias de base passarão a fazer parte do projeto futuro de 1 ano, 2 anos, estarem junto conosco. Então, nós estamos bem, mas ainda não vamos fazer loucura, não. Se depender de mim, eu não faço loucura. Eu sou equilibrado na minha vida particular. Nas minhas empresas, eu cuido. E se eu cuido das minhas empresas e tenho satisfação de dizer que está tudo bem, eu quero o Galo, eu quero a SAF, eu quero o Atlético muito bem. Acredite em mim, tomara que a gente consiga terminar o ano bem, para o ano que vem a gente dar os passos que a gente precisa. Quando você fala nas suas empresas, o que o Filipão investiu ao longo desses anos no futebol? Já que é Esportes S.A., o que o empresário Luiz Felipe Scolari se dedicou aí em paralelo ao longo desses anos? Eu comprei muitas áreas, construo, tenho lá minha construtora junto com meu cunhado, que é engenheiro, e tenho algumas coisas aí. Voltando aqui no tempo, eu me lembro que há quase 20 anos eu fiz uma entrevista com o senhor e a entrevista, a brincadeira, era um carro muito antigo que o senhor tinha e que não trocava de jeito nenhum aquele carro. E a turma pegava no seu pé, falava que a mão era muito fechada, igual a do Tele Santana. Não, aquele carro eu vendi. Um dia eu fui viajar, quando voltei, meu carro não estava mais lá porque a minha família tinha vendido. Depois eu tive um outro carro, mas agora eu tenho ainda uma Ford Edge 2012 e já tenho outro carro 2022. E agora tal, tá mas moderno, 22? Pois é, mas o 2012 eu tô... me dói vender. Dói, porque é muito bom, é muito bom. Então, só que, claro, eu vou me desfazendo aos pouquinhos, mas eu sou, como eu disse, bastante equilibrado. Eu não... Como os seus times em campo? Mais ou menos, mais ou menos. Eu não tenho muito luxo, não gosto muito de muita frescura, então eu me adapto a muitas situações. Luiz Felipe Scolari, reta final do CNN Esportes S.A. Vamos para o De Primeira S.A. Perguntas curtas, respostas rápidas, sempre no oferecimento de Gerdau. O futuro se molda. Gerdau? Gerdau. Do Jorge Johan Peter? Dos seus conterrâneos do Rio Grande do Sul. Meus amigos lá de Porto Alegre, do tempo do Dr. Fábio Koff. Pois é, eram muitos gremistas. Eu descobri recentemente que agora já tem uma parte colorada na família. Mas quantas vezes me reuni lá na sala do Dr. Fábio com o pessoal da Gerdau.
E que hoje são parceiros aqui do Atlético também. São parceiros e patrocinadores do Galo também. Então, Pois é. Parceria Que bom. Com o Filipão vem Que de bom, longa data. que bom. Filipão, perguntas curtas, respostas rápidas. Você é um homem que viveu tudo no futebol. Suas maiores alegrias, aqueles títulos que não saem do coração. Eu não tenho um título especial que diga assim, aquele título foi a Copa do Mundo. Eu ontem conversava lá com o Éder, com o Vitor, com o Lucas, que trabalham com a gente. É muito bom ser campeão mundial. Mas terminou o campeonato mundial, passou, terminou. Tem que ir atrás de outra coisa. É campeão do Campeonato Mineiro, é o melhor título, é o atual. Então eu não vejo, não guardo, não tenho um título em especial. Por quê? Porque uma das coisas que a vida melhor me deu foi a amizade, viver com esse pessoal do futebol, que foi maravilhoso o tempo que eu vivi. As pessoas com as quais eu trato, com as quais eu convivo, com as quais eu tive a convivência anterior e que ainda tenho até hoje, essa amizade. Então, não tem um título em especial, mas sim todas as amizades que eu fiz dentro do futebol e que guardo aqui no coração até o fim da minha vida. Quem joga muito, ganha muito, mas também perde. Qual que é a derrota mais dolorosa que você teve no futebol? Eu já perdi, inclusive aqui em Belo Horizonte, não aqui na arena, não a nossa arena aqui, mas perdi ali no Mineirão, uma vez Alemanha 7-1, perdi. Eu perdi, nós perdemos, porque o Brasil perdeu. Quando o Brasil ganhou a seleção mundial em 2002, Alemanha? Não fui eu que ganhei, foi o Brasil que ganhou. Perdemos. Mas parece que naquele dia que perdemos, fui eu. O dia que ganhou foi o Brasil. O que aconteceu? Perdemos, continua a vida. Não tem uma derrota na vida da gente. Se a gente aceitar a derrota e através da derrota não se levantar, não for buscar títulos ou não for atrás do resultado seguinte, então a gente tá no fim da vida, ou já morreu e nem sabe. Eu não, acabou, terminou, ganhou, perdeu, como já disse anteriormente. Ganhou em 2002, mas ganhou, terminou. Perdeu em 2014, terminou. Ganhou em 2021, tá bom. Então, é buscar sempre um objetivo novo para, através do objetivo novo, estar feliz de novo. Quem foi o grande técnico que inspirou o Filipão, com o qual você trabalhou, competiu, ou disputou, te dirigiu? Eu sempre falo e sempre vou me lembrar do técnico, do capitão Carlos Froner, que foi o mentor das minhas ideias no futebol, das ideias fora do futebol, a pessoa que ele era, do jeito que ele trabalhava com os atletas e trabalhava em campo. Então, o Carlos Froner, para mim, foi a pessoa que eu me baseei, ou que eu tive como seguidor, que eu seguia. O que ele fez? Fez isso, muito bom. E, por sinal, o capitão Carlos Fontes faz aniversário 9 de novembro, mesmo dia, mesma data que eu faço aniversário. Opa! Então, depois a gente se dava fora do futebol, a gente deu muito tempo depois, e ele foi o grande mentor do meu aspecto de futebol e da forma como eu dirijo e que eu trabalho. E quem foi o grande jogador que o Filipão dirigiu? Eu já tive 50, 100 jogadores aí que eu posso dizer que foram alguns aí que você... Não. Você contava ali na beira do campo, não. Pô, esse aí eu gosto de ver jogar. Eu não vou dizer um, porque senão eu vou... 49 ficou. Mas eu vou dizer assim que tive todos esses jogadores, alguns com qualidades superiores a outros, mas essa qualidade técnica, muitas vezes,
pode ser superada pela qualidade individual, pela qualidade emocional de um atleta, pela qualidade que esse atleta imprime aos outros colegas em campo. Porque às vezes, e numa equipe, a qualidade técnica só não supera o espírito, não supera o ambiente. E alguns jogadores são tão bons tecnicamente, mas outros são tão bons, diferentes daqueles atletas, que fazem com que se torne uma equipe realmente quase imbatível. Para fechar, cadê o Bigode, Filipão? O Bigode, eu passei a deixar o bigode, tirei o bigode, deixa eu ver, já faz uns 3, 4 anos. Não volta mais? Eu usei bigode dos 18, dos 20, digamos assim, aos 70. É alguma coisa. Então, é muito tempo de bigode. Aí mudei. Professor, obrigado pela entrevista. Obrigado. Parabéns pela carreira. Obrigado. Somos todos seus fãs, seus Tá bom, admiradores e parabéns por tudo. Tá bom, obrigado. Um abraço a todos vocês. E Galo, ó, nossa torcida, a gente vai fazer o melhor, acredite. Muito bem. Luiz Felipe Scolari, último campeão do mundo pela seleção brasileira, técnico do Galo, na Arena MRV, que é a casa do Galo, aqui no CNN Esportes SA. Obrigado pela sua audiência. No domingo que vem, um novo convidado especial falando desse espetacular mundo do esporte e dos negócios. Obrigado pela sua audiência.